Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Eu dou aula em cursos preparatórios para concursos públicos e exame de ordem há mais de 10 anos. Eu posso te assegurar, ao longo desta trajetória, eu vi concurseiras e concurseiros se tornando juízes, delegados, promotoras, advogados e advogadas, então são literalmente milhares, literalmente milhares. E conversando com esses estudantes, eu percebi algumas virtudes comuns aos concurseiros e concurseiras aprovadas. Eu quero dividir isso contigo para te ajudar na sua trajetória de concurseiro, de concurseira, porque eu sei que não é fácil. Fique comigo até o final do vídeo, são 5 virtudes que certamente, se praticadas, levarão você ao tão desejado cargo. A primeira delas, e uma das mais importantes, é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu vejo na minha trajetória de professor as pessoas buscando soluções no outro. Eu ouço muito: ah, fulana foi aprovada porque estudou por mapas mentais, então eu vou largar o que eu estou fazendo e começar a estudar por mapas mentais. Não, ciclano comprou apostila, eu vou começar a fazer então estudo por apostila. Olha, existem várias formas de aprender e você tem que descobrir qual é a sua. Aquilo que deu certo para alguém pode não dar certo para você. Lá no começo, eu me formei em 2003. Eu me lembro de pessoas que foram aprovadas em concursos para juiz ouvindo fita cassete com conteúdos de aulas gravadas. Aquilo serviu para aquelas pessoas, pode não servir para você hoje. Então é muito importante que você faça uma reflexão. E eu trago uma aqui para te ajudar. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Esse pensamento é de Platão. Entenda como você aprende, entenda os seus limites, entenda as suas possibilidades. Óbvio, não se feche para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ouça, veja o que está acontecendo ao seu redor, mas se avalie, se autoconheça para daí se lançar na empreitada de estudos. Essa é a primeira virtude. A segunda virtude, tão importante quanto, é a resiliência. Sim, resiliência. Eu já trago uma frase aqui famosa do Rocky Balboa, do filme, né? Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Não é fácil estudar para concurso público. Não é fácil. Muito provavelmente você vai pegar uma reprovação. Muito provavelmente você vai sair de uma prova com a sensação de que foi tudo bem e aí você vai conferir o gabarito e vai dar errado. Isso vai te minar força, sem dúvida alguma. Isso vai te deixar para baixo, mas você tem que aguentar, você tem que ser resiliente. As pessoas que não passam são as pessoas que abandonam o estudo. Se você continuar firme, forte, você pode ter certeza, a sua hora vai chegar, a sua hora vai chegar. Seja resiliente, portanto, aguente. Ai, mas Antônio, sabe o que é? Eu fico notando o entorno e eu percebo as pessoas, às vezes, passando antes, eu vou largar o que eu estou fazendo então. Não para, eu acabei de te falar também, autoconhecimento. Talvez aquelas pessoas passaram um pouco antes porque entenderam o momento delas, entenderam como elas aprendem. Portanto, larga a mão de ficar prestando também atenção na vida alheia, esta é uma terceira dica bônus, né? E continua o seu caminho, forte, com propósito, seja resiliente. A terceira virtude que eu trago para você, essa daqui, olha, para mim, ela tem muito valor mesmo. Seja humilde. Humildade. Humildade. Eu vou te contar uma história. Há cerca de 10 anos atrás, eu estava dando aula numa escola específica para preparação para concurso de magistratura. Eu dava aula de direito constitucional já. E conversando ali pela recepção, eu já conhecia, já dava aula fazia um tempo lá, eu notei que um dos alunos, ele tinha livro escrito de direito constitucional para concurso público. Aí eu falei, isso aí não vai dar certo, né? Esse cara, ele vai me fritar, ele vai perguntar do informativo que saiu ontem e eu não vi, eu tenho certeza que vai dar errado. E eu estava errado. Eu que estava errado. Eu entrei,
Comecei a dar aula e olhei, sabe onde é que ele estava sentado? Na primeira carteira. E estava assim, ó, copiando tudo. E eu fui trabalhando os conteúdos e ele copiando. Uma hora ele levantou a mão e falei, lá vem. E ele fez uma pergunta totalmente pertinente, nada de enfrentamento. Respondi no meio ali da noite, né, no intervalo, ele veio conversar comigo, perguntou, um cara super gente boa. E hoje, sabe o que ele é? Ele é juiz federal no Paraná. Humildade, humildade. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Isaac Newton. Você tem que perceber a humildade como um dos valores mais indispensáveis para a sua trajetória. Se dê a oportunidade, às vezes, de aprender com quem sabe menos do que você. A humildade é determinante. Eu trouxe um exemplo legal. De outro lado, também às vezes eu estou dando aula e eu saco o estudante pelo jeito que ele está sentado na cadeira. É verdade. Tem gente que vê a aula assim, ó, mascando chiclete, tá te avaliando, assim, tá te avaliando, vou ver onde é que você vai errar aí. Para com isso, larga a mão, se concentra no seu, seja humilde, se dê oportunidade. Tem uma frase que eu adoro, uma frase do Sócrates, que falava o seguinte, eu trocava tudo que eu sei por metade do que eu não sei. Seja humilde, entenda o seu lugar, e o seu lugar não é nem melhor nem pior do que de qualquer outra pessoa, mas entenda o seu lugar na preparação para concurso público e vai, estuda de forma humilde, de forma aberta, porque a humildade te abre o horizonte, a humildade te abre o coração, a humildade te oportuniza a aprender num nível diferenciado. Vai por mim que dá certo. Tem um exemplo bom aí de pessoas que assumiram essa humildade e hoje estão aí juízes federais, sem falar em delegados, advogados, né? Eu já falei de várias pessoas aí, cargos de nível técnico, médio, enfim. Humildade, pessoal, humildade. É importante ser humilde. Além disso, serenidade. Serenidade. Um dos maiores desafios para quem está fazendo concurso público é lidar com a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um excesso de futuro. A depressão é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. As pessoas ficam olhando lá para frente e querem que aquilo que está lá chegue o quanto antes. E aí elas criam o quê? Círculos viciosos. Porque aquilo que eles querem a todo custo pode não chegar com a velocidade que eles esperam, e aí se frustram, e aí comprometem todo o processo de estudo. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Eu sei que é difícil lidar com a ansiedade e também a gente tem que tomar cuidado com uma coisa chamada positividade tóxica. Hoje em dia também, né, a gente recebe um monte de mensagem e a gente se sente na obrigação de ser feliz o tempo inteiro. A gente não consegue ser feliz o tempo inteiro. A gente vai ter dias ruins, sem dúvida alguma, vai haver momentos ruins na nossa vida. Mas a gente tem que entender o todo, entender que tão importante quanto o destino é a caminhada e continuar e prosseguir, certos de que se hoje a gente está numa maré baixa, amanhã a gente vai estar numa melhor. Então, cuidado, cuidado, não se deixe levar pela ansiedade. E olha, lembra da humildade? Então, não tenha pudor em pedir ajuda. Não tenha receio em se abrir, não tenha nenhum tipo de culpa em buscar ajuda. A ansiedade é uma coisa preocupante, a ansiedade é o mal deste século e você tem que combater este mal com quem você puder e com todas as armas que você puder. Tente exercer a serenidade. Aquilo a que chamamos felicidade consiste na harmonia e na serenidade, na consciência de uma finalidade, numa orientação positiva, convencida e decidida do espírito, ou seja, na paz da alma. Thomas Mann. Esse é um escritor, ganhou prêmio Nobel já de literatura, inclusive, um belo autor, e traz aqui uma frase para a gente tentar compreender isso que nos cerca. Além disso, e já caminhando aqui para o nosso final, e aliás, se você está aqui
Peço também, né, de forma humilde, que você se inscreva no canal, encaminha isso para alguém, me ajuda também a fazer o canal crescer, né? Eu tô aqui de coração aberto para expor um pouco da minha experiência para você. E eu tenho que fazer uma confidência. Eu também, essa semana, tô tomado aí por um monte de coisas que estão me deixando um pouco ansioso. E eu gravo esse vídeo também para mim, né? Para eu ver, para eu me lembrar desses valores que eu compartilho contigo. Vamos lá. Discrição. Discrição. Dá um tempo. Eu vejo muita gente assim, tá estudando, teve lá um resultado positivo no simulado, já mete uma foto na rede social, já se expõe. Aquilo ali pode gerar uma armadilha, porque aí as pessoas também começam a te olhar e você começa a perceber que essas pessoas estão te olhando. E aquela ansiedade, aquele excesso de futuro começa a aparecer. E aí você vai criando ciladas. Seja discreto, seja discreta. Estuda na sua. É você com você. O concurso público é basicamente isso. Para e se concentra. Faça os teus métodos de estudo, mas na sua. Eu não estou falando para você, obviamente, ir para uma caverna. Não é isso. Mas corta os excessos, tá? A pessoa que mais está preocupada com a tua vida é você. Não fica dando margem aí para as pessoas ficarem te olhando, não. Discrição. O maior juiz de seus atos deve ser você mesmo e não a sociedade. Dalai Lama. Isso reflete um pouco do que a gente está conversando aqui, né? Seja discreto. Esses valores, essas virtudes, se bem praticadas, te levam à aprovação. Vai por mim. Eu tô nesse trabalho há bastante tempo, tô aprendendo ainda, tô aprendendo, sou um eterno aprendiz, mas eu quero aqui compartilhar contigo um pouco do que eu já vivi. Tá legal? Esse vídeo fez sentido para você? Deixa teu comentário aí. Se tem alguma outra nota que você acha que deva, enfim, a crescer aí ao portfólio de virtudes dos concurseiros, deixa aí o teu comentário, de repente a gente faz um vídeo parte 2. Enquanto isso, te agradeço pela atenção, por você ter estado até aqui. Desejo a você tudo de bom. Nos vemos no próximo vídeo.